Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com André Faraco. Ele é arquiteto e urbanista, graduado pela Unimep e pós-graduado em Design de Interiores pelo Senac. Ele cursa mestrado na área de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. Desde 2016, atua em pesquisas acadêmicas no campo do patrimônio cultural e desenvolve trabalhos de educação patrimonial desde 2018. Atua ainda com projetos arquitetônicos e de interiores. Colabora com o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara do Oeste desde 2019 e foi eleito para a presidência do Conselho para o biênio 2021-2022. Recebeu o prêmio Destaque Cultural do Ano, categoria Patrimônio Histórico Material em 2020, concedido pela Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, e foi o vencedor do concurso Romizeta há 65 anos, promovido pela Fundação Home. Olá, André, tudo bem? Olá, Marta, tudo bem e você? Tudo em ordem. André, para as pessoas que não têm noção o que um arquiteto faz, explica aí quais as áreas de atuação de um arquiteto. O campo da arquitetura e do urbanismo, ele é um campo bastante multidisciplinar. Por ser um campo que está enquadrado dentro das ciências sociais aplicadas, ele tangencia aí todas as áreas das humanidades, as áreas das ciências sociais, mas também as áreas de tecnologia. Então, ele é um campo muito multidisciplinar. O que todo mundo conhece, que é o mais comum, é a área de projetos mesmo. Trabalhar com projetos arquitetônicos, residenciais, comerciais, industriais, etc. Essa é a área mais comum. Mas um arquiteto também pode trilhar o caminho do campo do design, e aí ele pode ir para o design de interiores, ou para o design de imóveis, ou para o design de objetos. Também pode seguir para a área da tecnologia, então desenvolvimento de materiais para construção civil, desenvolvimento de tecnologias que qualificam a construção civil, qualificam também os profissionais da construção civil. Ele pode partir para a área pública, né, para aprovação de projetos, para desenvolvimento de planos. Pode seguir a área do urbanismo também, que seria a área de desenvolvimento de planos urbanos, loteamentos, na elaboração de planos diretores. E também pode seguir a área do patrimônio cultural, porque a arquitetura é um dos legados culturais que se entende que as sociedades têm, né? Então, o arquiteto urbanista, na sua formação, ele estuda a arquitetura como um desses legados culturais e depois ele pode se expandir pensando em outros legados culturais, né? O paisagismo é um campo que o arquiteto também tem condições de atuar. A gente pensa em paisagismo muito na elaboração de jardins, né? Mas a gente tem que pensar também em escalas maiores, né? Parques públicos, praças e outras intervenções maiores nos centros urbanos que interferem na paisagem. Então, o arquiteto ele não se limita a fazer casas complicadas para os engenheiros construírem. Não, ele tem vários campos de atuação que ele pode seguir. A formação em arquitetura e urbanismo, assim como eu acredito que seja a maior parte das formações, ela tenta contemplar um pouco de cada coisa, né? E aí é o caminho profissional que a pessoa escolhe seguir, que ela vai se aprimorando, ela vai buscando complementação por meio de cursos ou especializações. E você resolveu seguir qual área? Eu sempre quis cursar arquitetura e urbanismo, desde quando eu era criança, essa sempre foi a minha primeira opção para cursar, para fazer a graduação, mas quando eu ainda estava fazendo minha graduação, eu tentei fazer um pouquinho de tudo, de todas essas possibilidades que o campo da arquitetura e urbanismo poderiam me possibilitar, né? Então, eu estagiei em escritório de arquitetura, estagiei em construtora, que é essa atuação que é mais comum dentro da arquitetura e do urbanismo.
Na universidade tinha um escritório modelo, que é um escritório que era coordenado pelo coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo e os alunos de graduação. Um dos projetos que eu participei foi a elaboração de um plano diretor de um clube, então é um projeto em escala urbana, um projeto que a gente entenderia no campo do urbanismo mesmo, e também do paisagismo, porque também haveria intervenções na paisagem, com vegetação e tudo mais. E, por último, eu participei de uma pesquisa de iniciação científica na área do patrimônio. A partir desse momento foi que eu resolvi, não, é isso que eu gostaria de seguir como atuação, né, na área de pesquisa e patrimônio. Pesquisa pensando nas questões acadêmicas mesmo, né, mas também uma atuação social, que promovesse uma interação com as pessoas e que fosse transformadora, que não fosse algo feito dentro de universidade, né. Foi aí que eu resolvi que não, a minha atuação tem que ser na área de patrimônio, é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu gosto de pesquisar e é o que me proporciona maior interação com pessoas, que eu acho que é fantástico. E aí, na área de patrimônio, o que você faz nessa área como profissional? O patrimônio cultural é o legado cultural que os grupos sociais que formam o que a gente chama de sociedade, né, é o legado que essas pessoas têm. E esse legado ele é manifestado de diversas formas, sejam materiais ou imateriais. Material é o que a gente conhece como monumentos, edifícios, as obras de arte do tipo escultura, pintura, e o imaterial são as festas, são as formas de expressão, a nossa própria língua é um patrimônio cultural, porque também é cheio de nuances. Então, tudo isso é o patrimônio cultural. Embora muita gente tenta fazer essa distinção do patrimônio material, do patrimônio imaterial, eles operam juntos, né? Não existe uma separação dessa operação, né? Então, quando a gente imagina, por exemplo, um edifício que a gente poderia definir que é um patrimônio arquitetônico, um patrimônio histórico, ele não opera sozinho. Para que ele tenha uma importância, as pessoas precisam estar ali, precisam estar atribuindo algum valor para ele, algum significado. Por um exemplo, uma igreja, ela não é um bem arquitetônico somente material, ela é um espaço que as pessoas praticam uma cultura, praticam a sua fé, é um lugar importante para os momentos importantes da vida das pessoas, então é o batismo, é o casamento. Então é difícil a gente separar o que é patrimônio material do patrimônio imaterial, porque todo patrimônio tem as duas dimensões. A minha atuação na área de patrimônio cultural, ela é um pouco para tentar identificar as relações que as pessoas mantêm com o seu patrimônio, porque todo mundo é detentor de algum patrimônio cultural, todos nós exercemos um papel cultural na sociedade. Então, a minha área de atuação dentro do campo do patrimônio cultural é identificar essas relações que as pessoas possuem com o seu patrimônio, entender como é que esse patrimônio está sendo operacionalizado na vida cotidiana, espontânea da pessoa com o seu patrimônio, qual é o papel que essas pessoas exercem para que aquele patrimônio continue existindo, porque uma determinante para um patrimônio cultural continuar existindo é porque tem gente que está ali ainda praticando aquilo, está mantendo a utilidade não só social, não só cultural, mas de uso, inclusive. Então, a minha atuação é para a identificação dessas relações, porque elas são de extrema importância, elas são imprescindíveis para a gente entender qual é a função daquele patrimônio, qual é o significado que eles têm para essas pessoas que entendem que aquilo é patrimônio delas, para que aquilo possa continuar existindo e para que haja cada vez mais valorização e apropriação desse patrimônio. André, você falou de patrimônio. E o que é um patrimônio tombado? É o patrimônio que possui um reconhecimento oficial do poder público de que aquilo é um patrimônio cultural importante. Qual é a diferença de um patrimônio tombado para o não tombado? É que o patrimônio tombado, o poder público tem o poder de fiscalizar as condições materiais, condições de conservação e condições de uso desse patrimônio. O tombamento, ele é um ato jurídico. Quem tem o poder para tombar um edifício é o Poder Executivo, é um ato exclusivo do Poder Executivo. Então, se a gente pensar nas esferas de poder, seria o
os prefeitos, governadores, e na esfera federal seria a presidência, mas é por meio esfera federal é por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas a diferença basicamente essa: o tombamento, ele é um reconhecimento do poder público de que determinado bem cultural é um patrimônio cultural importante. Mas isso não significa que somente os patrimônios tombados eles possuem importância. Muitos patrimônios que não são tombados, eles também são importantes. E também, desde o ano 2000, no Brasil, existe a forma de registro, que é o reconhecimento do poder público sobre patrimônios culturais que se manifestam imaterialmente, que a gente pode definir assim. Então, o tombamento, ele é um instrumento jurídico para os bens culturais materiais, e o registro é para os bens culturais de natureza imaterial. Música, línguas, né? A gente tem no Brasil uma diversidade linguística bastante grande, então essa diversidade é contemplada dentro da política de patrimônio imaterial, o saber fazer, as celebrações. Qualquer coisa pode ser objeto de tombamento? Existem algumas divergências dentro do campo do patrimônio cultural, porque existem pessoas que estão atuando no campo que tiveram formações em épocas distintas, em que as variantes eram diferentes das que a gente tem hoje. Então, até a década de 1970, 1980, quando a gente falava em patrimônio, estava muito atrelado aos bens culturais que, de alguma forma, eles identificavam a formação do país. Então, até a década de 1970, 1980, o que se pensava de patrimônio, né? Eram as grandes construções, né? Então, as grandes igrejas, as fortificações militares, os palácios de governo, as grandes obras artísticas dos pintores e escultores brasileiros do período colonial e imperial, né? Isso é o que se pensava de patrimônio até esse período da década de 1980, principalmente com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve uma ampliação do que se entendia de patrimônio, numa tentativa de buscar contemplar outros legados culturais que não se manifestavam somente materialmente. Então, os legados culturais da cultura popular, os legados culturais de outros grupos formadores do país, que não somente os colonizadores, e aí houve uma ampliação, uma dilatação do conceito. E também a Constituição Federal, ela corresponsabilizou a preservação do patrimônio cultural entre Estado e sociedade. No seguinte aspecto: ao mesmo tempo que o Estado tem o dever de reconhecer o patrimônio cultural e promover políticas de preservação e valorização, ela entende que são as próprias pessoas, na sua vida cotidiana, na sua dinâmica cultural, que promovem e preservam aquele patrimônio, porque aquilo continua fazendo parte da vida delas, portanto, aquilo vai continuar sendo preservado por elas mesmas. E quando a Constituição Federal faz esse reconhecimento também, as pessoas vão reivindicar as próprias memórias dela. Então, é um período que, por exemplo, várias cidades vão fazer os seus próprios museus para contar as suas próprias histórias, porque só a história do Brasil, ela não vai mais ser representativa para contemplar todas as histórias. Então, se a gente pensar em Santa Bárbara, foi nesse mesmo período que surgiu o Museu da Imigração, para contar a nossa própria história, né? A gente reivindica a narrativa de contar a própria história, de contar a própria cultura. Vão surgir nos municípios os seus próprios arquivos, os seus próprios centros de documentação para guardar os documentos que são importantes. Vão começar a surgir os órgãos de preservação a nível municipal. Até a década de 80, a gente só tinha o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e alguns estados possuíam seus órgãos de preservação, mas a partir desse período, os municípios vão formar os seus próprios órgãos de preservação para preservar o seu próprio patrimônio cultural. Então, esse foi um momento bastante importante, porque ele, ao dilatar o conceito de patrimônio, as pessoas e os municípios, a gente está falando agora, portanto, de uma escala local, também vão reivindicar o seu próprio patrimônio, que nem sempre está contemplado nesse rol de patrimônio nacional.
nacional. Então, hoje, o que a gente entende por patrimônio, na verdade, é tudo aquilo que seja significativo, representativo para um grupo social que tenha um valor cultural, tenha um valor social, tenha um valor de uso e exerça um significado importante e relevante para as práticas culturais desse grupo. Então, de repente, hoje, a capela do bairro, ela pode ser um patrimônio, ela pode ser passível de uma patrimonialização. A gente tem um grande exemplo nas cidades do interior de São Paulo, por exemplo, as estações ferroviárias, que são edifícios que, na maior parte deles, são edifícios modestos, pequenos, mas têm um significado, uma importância histórica, um valor cultural. Aqui mesmo em Santa Bárbara, a estação ferroviária, o prédio da estação ferroviária, que é tombado, e ele está sendo cuidado por uma entidade, a partir desse momento que ele foi tombado, foi cuidado, nós entendemos melhor nossa história e a gente acaba apreciando melhor o que nós temos. Esse conceito novo que se tem do patrimônio, não tão novo assim, né, André? Porque é de 88, então não é tão novo assim. Esse outro conceito que veio de 1988, ele é importante, porque realmente aquela pessoa que está inserida naquela comunidade onde o patrimônio que ela conhece, que ela vê todos os dias, está tombado, eu acho que isso retorna como a pessoa se sentir até um pouco mais importante. Olha, eu faço parte dessa história, esse patrimônio tombado, ele faz parte da minha vida. Isso mesmo, Marta, a pessoa se sente inserida na própria história, ela se sente um sujeito ativo, participante da história. E eu acho muito legal no caso da estação cultural, especialmente, porque as novas gerações, elas não têm a memória ferroviária, a memória do trem, elas não lembram, porque já não fazia mais parte da vida delas. Mas elas estão acrescentando ali novas relações com aquele patrimônio, porque é a criança que faz capoeira ali, é a criança que aprende um instrumento musical ali, é a criança que passeia ali pela estação porque ela vai na feira com os pais de domingo. Ou seja, é um exemplo interessante de como se está preservando uma parte importante da história do município, está se preservando a memória ferroviária, que tem uma importância também histórica, uma importância para o município, mas está se criando novas memórias com aquele edifício. E isso é muito legal. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o arquiteto André Faraco. A Unesco, ela tem esse poder de tombamento? Como é que funciona esse patrimônio cultural da humanidade? Que a gente ouve falar e é dado uma importância grande a qualquer coisa que tenha esse selo patrimônio cultural da humanidade. Sabe, Marta, é um assunto que eu acho bastante interessante, esse do patrimônio da humanidade. Eu vou pedir licença para contar um pouquinho da história, como começou essa coisa do patrimônio da humanidade. No pós-guerra, né, no 1945, um dos motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial é a da intolerância, né? A intolerância com o diverso, a intolerância com o diferente. A Unesco, na verdade, ela é um braço da Organização das Nações Unidas, né, da ONU. Ela foi criada, a Unesco, justamente para promover uma cultura de paz no mundo, mas uma cultura de paz que fosse por um viés cultural, que reconhecesse a diversidade, mas também a legitimidade de todas as culturas que se manifestassem no mundo, né? O que a Unesco promove, né, não é um tombamento, porque não é um ato, digamos, jurídico, mas o papel da Unesco, na verdade, é justamente de proteger essa diversidade de manifestações culturais que existem no mundo, promovendo uma cultura de paz, de reconhecimento e de legitimação dessas manifestações culturais. Ela vai promover esse reconhecimento por meio de registros, são registros de determinados legados culturais da humanidade que a Unesco reconhece como patrimônio mundial. E o legal é que, principalmente também nas últimas décadas, a Unesco tem ampliado, né, essa ideia de patrimônio, né? A Unesco, ela tem vários braços de atuação, né? Um deles é uma organização não governamental que se chama ICOMOS, que é o International Council of Monuments, em Veneza, que tem representações em vários países do mundo, inclusive no Brasil, formado por diversos profissionais. São esses braços, né, da verdade, da Unesco nos países que produzem documentação sobre esses patrimônios
patrimônios culturais, e eles pedem a chancela da Unesco para o reconhecimento como um patrimônio cultural da humanidade. A Unesco tem uma série de critérios que ela exige que sejam cumpridos para que se possa reconhecer esse patrimônio como um patrimônio cultural da humanidade. E aí a Unesco, por meio de assembleias, ela vota se aquele patrimônio pode ser ou não inscrito na lista de patrimônios culturais da humanidade. Qual é, digamos, o apelo de se ter um patrimônio reconhecido pela Unesco como um patrimônio cultural da humanidade? É principalmente o apelo de promoção e divulgação do país em que esse patrimônio está localizado e também do apelo turístico, né? Itália, França, esses países europeus, eles têm vários patrimônios reconhecidos pela Unesco e isso tem um apelo de divulgação, de promoção enorme, né? Só a gente vê a quantidade, os milhões de turistas que se deslocam até lá para ver esse patrimônio cultural. A paisagem do Rio de Janeiro, ela é reconhecida como um patrimônio cultural pela Unesco, né? Que é um selo importante, principalmente para a promoção do turismo, né? André, você atualmente é o presidente do Conselho de Patrimônio de Santa Bárbara do Oeste, o CODEPASBO. Você já está no conselho desde 2019, mas como presidente este ano. Por que você resolveu ingressar nesse conselho? Primeiramente, eu sou um barbarense, né? Sou um nativo que sempre gostou, sempre teve um apreço muito grande pela cidade que morava, né? Eu sempre me senti em casa na cidade, né? E eu falo isso porque tem muita gente que nasce numa cidade, vive a vida inteira ali, mas não tem o sentimento de pertencimento na cidade. Mas eu sempre tive isso muito claro, eu sempre gostei de viver aqui, sempre me senti em casa. Em segundo lugar, porque eu, como alguém que atua na área do patrimônio e pesquisa a área do patrimônio, eu acredito que seria uma forma de eu poder colaborar para a preservação do patrimônio cultural local, para a valorização do patrimônio cultural local. É porque eu via, né, uma retrospectiva mais recente, que os esforços que o Conselho, né, o CODEPASBO, ele estava promovendo para a preservação do patrimônio cultural local. E também por acreditar no trabalho do Conselho e que o Conselho tem uma importância fundamental para isso. Você antes era membro do conselho, hoje você é o presidente. Existe uma diferença no seu olhar de apenas um conselheiro e agora o olhar de presidente? Existe essa diferença de olhar, principalmente pela responsabilidade que se tem. Quando a gente é um membro do conselho e a gente sugere discussões, sugere pautas, a responsabilidade é menor, no sentido de que a gente está falando só pela gente. Mas quando você é presidente do conselho, você não está falando só por você, você está falando em nome de todos os membros. E isso é um peso muito grande, principalmente num conselho que tem como membros atualmente pessoas inteligentes, pessoas que têm um compromisso com o município, que têm um compromisso com as suas atuações no município. Então, é um peso muito grande você estar falando em nome de todas essas pessoas. Mas a principal mudança no olhar é justamente mediar os interesses. O campo do patrimônio, ele é um campo de conflitos, ele não é um assunto fácil de se conversar. Ele é um campo de conflitos, primeiro porque a gente está falando de memória e isso envolve diversas versões da memória, a gente está falando de história e a história ela é muitas vezes contada só pelos vencedores e não pelos vencidos, a gente está falando de interesses econômicos muitas vezes, então o presidente ele tem que ponderar tudo isso e não é fácil, é um trabalho de mediação mesmo e de principalmente buscar consensos. Eu acho que buscando conciliar os interesses, buscando consenso entre os membros, eu acho que é a única forma que a gente tem de avançar como conselho, de promover a preservação desses legados. Só pelo consenso, só conciliando os interesses, a gente consegue avançar. Você recebeu o Prêmio Destaque Cultural do Ano, categoria Patrimônio Histórico Material, em 2020, ano passado. Esse prêmio foi concedido pela Câmara Municipal de Santa Bárbara. Fala um pouco desse prêmio para a gente.
O prêmio Destaque Cultural, ele tem várias categorias, né? Eu fui indicado na categoria Patrimônio Histórico Material. Esse prêmio, ele foi um reconhecimento por 2 trabalhos que eu realizei em Santa Bárbara. O primeiro trabalho que houve esse reconhecimento é um projeto de educação patrimonial que eu realizei no ano de 2019, que se chamava Panorama Histórico, Cultural e Social de Santa Bárbara do Oeste, Diretrizes para a Educação Patrimonial. Esse projeto foi um projeto de educação patrimonial que eu desenvolvi na rede municipal de ensino de Santa Bárbara do Oeste. Portanto, ele foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação e ele atingiu aproximadamente 80 profissionais, professores e coordenadores pedagógicos. Foi um trabalho que eu fiz de subsidiar os professores para que eles pudessem fazer uma abordagem de educação patrimonial na escola e depois esses professores, na sala de aula, promoviam essa abordagem. E como foi aproximadamente 80 professores e coordenadores, eu estimo que tem alcançado pelo menos 1.000 alunos da rede municipal. Foi um trabalho que gerou uma repercussão bastante importante. O resultado dele nas escolas, né, ou seja, na ponta, foi muito legal, foi muito bonito. No aspecto que o professor, ele teve condições de identificar, né, essas práticas culturais que acontecem no território da escola e colocar o aluno como sujeito histórico e como praticante dessa cultura, né, e entender a importância desses espaços que são suportes aí para as práticas culturais, né? Então, a própria escola, a praça do bairro, etc., e gerou vários desdobramentos. E foi o segundo ano, na verdade. Eu já tinha feito esse trabalho em 2018 com professores do 5º ano do ensino fundamental. Em 2019, que foi por ele que veio esse reconhecimento, eu fiz com os professores dos 4º anos. Então, esse é um trabalho que, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu fiz, eu sou muito grato à confiança e o espaço e a oportunidade que eu tive na Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara do Oeste. E o segundo trabalho também que justificaram essa indicação para que eu recebesse o prêmio foi que eu elaborei a justificativa técnica e o parecer para tombamento da Chácara Wolf, que foi construído em 1949. É um edifício que era a residência do senhor Antônio Wolf. O senhor Antônio Wolf, ele foi chefe da estação ferroviária em Santa Bárbara e ele é um edifício bastante significativo para a história da arquitetura e do urbanismo, para a teoria da arquitetura e do urbanismo no Brasil, e ele já tinha sido um objeto de investigação em algumas pesquisas. Esse prêmio, ele foi um reconhecimento por esses 2 trabalhos. E mais recentemente, você foi o vencedor do concurso Romizeta 65 anos, que foi promovido pela Fundação Home. Eu elaborei uma logomarca comemorativa pelos 65 anos da Romizeta. Foi uma forma que a Fundação Home adotou para aproximar e tentar fazer com que o máximo de pessoas pudesse participar desse momento importante. Então, era um concurso aberto ao público. E você foi o vencedor. E como é que você ficou a hora que você soube que você tinha vencido o concurso? Eu fiz a minha proposta de forma bastante despretensiosa, no seguinte aspecto: como era um concurso aberto, que teve uma repercussão na imprensa regional, eu vinha saber que houve participantes de outros estados, inclusive, a minha proposta eu fiz de uma forma despretensiosa, imaginando que pudesse haver profissionais da área da comunicação visual, criadores de conteúdo, que são profissionais muito mais habilitados para a criação de uma logomarca. Embora eu trabalhe numa área que seja de criação também, trabalha com criatividade, mas eu não tenho formação para criação de identidade de comunicação visual. Então, foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo foi uma felicidade muito grande. Eu fiquei muito lisonjeado por ter tido a proposta escolhida. Eu acho que esse trabalho é um trabalho que é resultado do meu sentimento de pertencimento mesmo, sabe? De sentir parte da história, sentir que isso faz parte da minha vida cotidiana.
o resultado do meu trabalho, ele é justamente por conta disso. Isso faz parte da minha vida, né? Eu acho que todos, não digo todos, mas boa parte dos barbarenses tem aí suas vidas entrelaçadas. A história das indústrias home está entrelaçada com a história do município, está entrelaçada com a história das pessoas, né? Os meus avós trabalharam nas indústrias home, né? Meu avô trabalhou 35 anos nas indústrias home, a minha avó trabalhou, acho que quase 10 anos nas indústrias home. Então, são histórias que a gente cresce ouvindo sobre as indústrias home. A gente fala muito do homezeta, porque realmente é muito emblemático, e o carro faz parte da nossa vida, né? Porque automóvel é algo que está presente nas nossas vidas. Se a gente não está andando num automóvel, a gente está vendo na rua. Então, acho que a homezeta é muito emblemática nesse aspecto, mas a hora que a gente pensa também que as indústrias home fizeram o primeiro torno nacional, né? Isso é um grande feito para a indústria nacional, né? É uma coisa que eu acho que a gente até deveria lembrar mais, né? Não só da homezeta, mas lembrar do primeiro torno nacional, porque é uma ferramenta imprescindível para a indústria, para a manufatura. Sem torno não tem indústria, né? Eu acho que o resultado da minha proposta não foi só a parte de criação, a questão plástica, vamos dizer, visual, mas é um pouco da minha própria história, um pouco das minhas próprias impressões sobre tudo isso. Parabéns por vencer esse concurso. Eu não vi as outras logomarcas, mas eu vi a sua. Ela estava muito boa, realmente. Falei, olha, eu não sei das outras, mas essa é bonita. Muito obrigado, Marta. Fico muito feliz com esse reconhecimento, porque houve 27 propostas, né? Então, ter sido escolhido entre 27 é uma grande honra, né? Eu agradeço a André Faraco, que é arquiteto e urbanista, que pôde estar aqui conosco no Multidom, falando um pouquinho sobre tombamento e arquitetura. Obrigada, André. Bom, Marta, eu queria muito agradecer o seu convite, queria agradecer pelo espaço aqui no Multidom, justamente para a gente falar de temas que são importantes para a sociedade. Foi um grande prazer, espero que tenha contribuído de alguma forma para os ouvintes e estou sempre à disposição. Obrigada, André, e até uma próxima vez. Até mais. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.